muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso Café com Música. Eu sou a Dani Dezembro, do canal Posso Tocar, e hoje nós estamos aqui mais uma vez nesse quadro para fazer o quê? Para preencher as lacunas da sua formação musical, para te ajudar a fortalecer conteúdos e conceitos que você já sabe, para te inspirar a dominar, te dar condições de dominar conteúdos que você ainda não sabe, então que você aprenda a otimizar o tempo e o aproveitamento dos seus estudos musicais para conseguir tocar músicas cada vez mais elaboradas, 10 vezes mais rápido do que você faz hoje no seu instrumento. O tema que eu trouxe para esse nosso Café com Música de hoje é o seguinte: aprenda a ler partituras com tranquilidade. Como que a gente pode aprender a ler partituras com facilidade, com tranquilidade? Seguinte, ler partituras é algo que parece um bicho de 7 cabeças para algumas pessoas. E eu digo, não é, a leitura de partituras não é esse bicho de 7 cabeças que pode parecer, galera. Por que algumas pessoas tendem a achar isso? Essa dificuldade na leitura de partituras. Algumas pessoas têm até o sonho de ler partituras, como se fosse algo assim, muito distante. Por que acontece isso? Porque elas não compreendem a lógica de organização da partitura, não entendem essa lógica da sistematização musical, das informações musicais, de como isso aparece na música. E aí elas tentam ler tudo de uma única vez. Como você olha para a partitura? Assim, as pessoas pegam a partitura, olham e tentam se preocupar em ler todas aquelas informações de uma vez. Não rola. Elas não entendem que a partitura ela está organizada em camadas de informação musical que se sobrepõem. Elas olham e enxergam um todo de uma vez, um todo. Mas esse todo ele tem partes organizadas e sobrepostas, entende? E é por não compreender essas partes, essas camadas, que as pessoas ficam perdidas. Se você está me assistindo e você se identifica com isso, se você fica perdido na hora de ler partitura, é por causa disso. É porque você enxerga um todo e você não consegue identificar, na verdade, a sutileza de tem isso aqui que está sobreposto a isso, que está sobreposto a isso, e que se eu esmiuço e eu foco no que é essencial de cada um por vez, de cada uma dessas camadas, eu entendo, eu extraio informação e vou que vou. Outra coisa que atrapalha muito das pessoas conseguirem ler partitura bem é porque elas não têm um domínio tátil, motor do instrumento que toca. Então, as pessoas precisam ficar olhando para o instrumento enquanto lê. Isso não pode acontecer. Quando você lê, você tem que estar com foco total na partitura para que você possa ir fazendo essa análise, se separar dessas camadas. Se você fica o tempo todo dividindo o foco visual entre a partitura e o seu instrumento, a partitura e o seu instrumento, para conseguir olhar o que está ali e tocar no instrumento, olhar e tocar no seu instrumento, você se perde e você perde a fluência, você trava a leitura muito. Então, são dois problemas. O problema de não entender a lógica da organização em camadas musicais e de não ter um domínio tátil do instrumento, de não saber, não ter memorização do deslocar nesse instrumento, da questão técnica de deslocamento nesse instrumento. Se uma ou outra não estiver bem nutrida, trava a leitura musical e aí você começa a assumir essa ideia de que ler partitura é difícil. Então, a gente precisa desmistificar isso. Não é difícil, você tem que focar, na verdade, no que é a lógica da organização. Que camadas são essas que eu falei que se organiza, que a música se organiza em camadas? Acontece o seguinte, a música ela tem 3 elementos de formação de base, 3 elementos básicos na sua formação: o ritmo, a melodia e a harmonia. Esses 3 elementos são de base para qualquer música, são elementos básicos. Quando você escuta uma música ou mesmo um assovio, uma melodia, tem um ritmo ali que está dando organização às notas que compõem a melodia, e essa rítmica e essa melodia estão sendo amarradas numa harmonia que está fechando a organização da estrutura musical, da informação musical. Quando nós estamos lendo, por não termos condições de compreender bem, por não saber, né? Por não ter aprendido a ler bem a camada rítmica e principalmente a camada melódica. Por que eu digo principalmente? Porque a camada rítmica e a melódica, elas têm que estar amarradas. Então são principalmente essas duas
que você tem que entender como algo que está se amarrando, está se unindo, mas que são coisas separadas. Então, principalmente por você não ter tido ainda o preparo, o ensinamento de te ensinar a enxergar isso, é que você trava totalmente e não consegue dar continuidade à sua leitura musical. O que é comum? O que as pessoas se perguntam quando vão ler uma partitura? Elas pegam a partitura para ler e daí elas começam a pensar da seguinte forma: que nota é essa aqui? Que nota é essa aqui que eu leio? Que nota é essa? Como é que eu faço essa nota? E a preocupação é essa, é ou não é? Você se preocupa em que nota é essa aqui? E aí, onde eu toco essa nota no meu instrumento? Mas a pergunta não é essa que você deve se fazer. Não é que nota é essa aqui que eu devo olhar para poder tocar. Não é a nota. Na verdade, você tem que enxergar além da nota, porque quando você olha a nota, você tem que ver uma altura musical. Você tem que ter uma referência de uma altura musical. Não só o nome da nota, dó, ré, mi bemol. Você vai ver uma altura. Você vai saber que ali tem uma altura, um som musical para aquela. Mas além disso, muito além disso, você tem que perceber como que aquela nota está organizada num tempo e num espaço. Então você começa a tirar a sua preocupação puramente da nota para amarrar ela na camada rítmica. Você vai amarrar ela na organização rítmica. Senão, você lê, mas lê e não entende nada. Existe essa outra questão também. Muitas pessoas vão ler a partitura e lê, só que a música fica sem sentido. Às vezes elas até leem sem ficar engasgando tanto, lê sem engasgar, mas não entende o que está tocando, porque parece que fica sem sentido, parece que não reconhece a melodia. Pega uma música que é conhecida, que você conhece já, aí você começa a ler e fala, mas eu não estou reconhecendo, porque você não está organizando, amarrando essa altura musical, essa nota, num tempo e num espaço. Então você não está encontrando o alicerce, o chão tão importante da camada rítmica, que vai dando corpo à ideia melódica. É muito importante que a gente tenha essa referência e é muito importante ainda, eu vou além, que tenha uma segunda referência. Quando você bate o olho e fala, que nota é essa? É muito importante que você, na verdade, enxergue essa nota dentro de um contexto de uma tonalidade. Porque quando a gente tem essa visão da nota no contexto de uma tonalidade, então a gente... O que é isso aqui? É uma caneta agora que está preenchida para eu usar já já. Quando você tem uma nota no contexto de uma tonalidade, você enxerga... com o seu ouvido, na verdade, e com a sua mão, eu vou além, tá? E com a sua mão, você enxerga um deslocar tátil. Quando você entende a tonalidade, você entende ela no seu instrumento. Isso faz com que você saiba quais são os movimentos motores musculares que eu tenho que fazer para me deslocar nessas notas, dessa tonalidade, dessa escala, sem precisar ficar olhando para o instrumento. Então você tem que enxergar essa nota muito além dela. Ela tem que estar contextualizada num tempo e no espaço para que ela tenha sentido, e ela tem que estar contextualizada num conjunto de informações que é a escala, que é a tonalidade que tá amarrando ela. Por quê? Porque assim você consegue tocar essas notas de forma ordenada, sabendo que hora que eu toco essa, que hora que eu toco aquela ali, de forma ordenada, sem precisar olhar para o instrumento. Você mantém o foco na partitura, o tempo todo na partitura. E você vai mantendo esse foco e vai conseguindo ganhar fluência. Não vai precisando ficar conferindo, mas agora como que eu faço? Como que eu desloco no instrumento? Entende? Então, por aqui eu já te apresentei que o essencial para que a gente consiga ler... O essencial para que a gente consiga ler com fluência musical é ter referências internas da organização dos padrões musicais que estão ali dando substância, dando corpo, acho que a palavra certa é essa, dando corpo para a informação musical. Se você não tem referência desses padrões, dificilmente você consegue ler também com concentração, com foco e chegando até o final, no mínimo travando o menos possível. Quando a gente pensa em padrões que eu estou falando, a gente tem que ter referência interna de padrões. Dani, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer
que assim como a gente vai fazer uma leitura de palavras, se você pega um livro e você vai ler um texto nesse livro, você tem referência interna de padrões que são as palavras. Você aprende, você se alfabetiza em grupos de palavras. Você não aprende apenas o alfabeto quando você vai ler. Porque quando a gente pensa em ler partituras, a gente tem aquela ideia inocente de que eu preciso aprender a leitura das claves. E eu digo que é uma ideia inocente porque é inocente. É óbvio que você precisa aprender a leitura das notas na clave. Claro, é como quando você vai ler, vai se alfabetizar e vai ler um texto. Se você não aprende o alfabeto, não vai conseguir ler o texto. É óbvio, entendeu? Tenho que aprender a leitura das notas na clave? Sim, mas essa é uma ideia muito inicial. Porque, na verdade, na hora que você vai ler, que você tá ali contando, vamos lá, em 1, 2, 3 e foi já. Nesse momento do vamos ver, do é agora ou já era, não dá mais para ser, é nesse momento onde esses padrões internos têm que estar formados. Porque se você não tem um leque de padrões internos e você começa a ficar olhando só a nota sozinha, isolada, sem amarrar ela no tempo e no espaço, sem enxergar o contexto tonal ali, escalar que tá dando formação para ela, que tá dando origem a ela, ali tá dando um contexto para ela, você lê catando milho. Essa é a expressão, né, que a gente fala, catando milho. Você pega uma notinha aqui, pega outra nota aqui, e você fica pegando milho, assim, né? E você não lê com fluência. Da mesma forma que quando você vai ler um texto, você não fica buscando as letras do alfabeto. Porque se você buscar as letras do alfabeto, uma por uma, você não enxerga as palavras. E se você não enxerga as palavras, que são esses padrões que já estão formados dentro de você, que você aprendeu, e aí você não pensa mais, você bate o olho, você lê a palavra, você não fica mais lendo letrinha, você lê a palavra. Então, se você não tem esses padrões da palavra, você também não lê nenhum texto com fluência. A leitura musical é muito próxima da leitura da nossa língua normal, da nossa língua portuguesa, no caso. Ok? Então a gente precisa aprender a internalizar esses padrões. Como? Como criar essa referência interna, Daiane? Como que eu vou criar a referência interna desses padrões musicais que vão favorecer com que eu ganhe a possibilidade de ler mais fluidamente, de não ficar pegando notinha por notinha? Sabe como? Educando o seu senso rítmico e educando o seu senso melódico, ou seja, educando o seu conhecimento musical para o corpo, colocando no corpo, vivenciando. Você precisa fazer um treinamento que vai te induzir a solfejar, a ter capacidade de bater o olho nesses padrões e reconhecer isso. Eu vou te mostrar mais ou menos como que ficaria isso. Deixa eu só entender. Essa caneta é a caneta daqui? Não, é do quadro branco. Todas essas aqui são do quadro branco. A Tati, a Dani, ela se perde, gente, nas canetas, tá? Então, vamos lá. Caneta do papel. Ó, é essa daqui, ó. Imagina que eu vou tentar não, eu vou montar uma partitura. Só quero ver se vai caber numa página. Então vai. Vou colocar aqui. Bom, vou montar aqui minha partitura. Pronto, montei, turma.
Bom, aqui eu montei uma música, tá? E aí eu coloquei nessa música aqui apenas uma única pauta e apenas uma única linha melódica nessa pauta, tá? Dependendo do instrumento que você toca, não vem só assim. Vem também uma informação de acordes, né? Por exemplo, aqui. Yes, vamos lá. Vai ser assim. Pronto. Vem uma informação harmônica junto, né? E dependendo do instrumento, ainda vem uma questão de uma outra clave, enfim. Mas eu coloquei aqui uma informação neutra, tá? Aí você olha essa partitura aqui e aí você começa a tentar desvendar como que você toca ela. E aí você faz aquilo que eu falei, que é o padrão comum. Sol, 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 dó, você vai olhando as notas. Si, lá, sol, fá, mi. Sol, lá, si. Mas não faça isso. Não olhe as notas. Comece a observar o sistema da organização musical. A primeira coisa que aparece aqui é a clave. Porque a clave vai te dar condições, lógico, de identificar qual é o nome da nota. Assim, isso aqui, gente, é o alfabeto, fazendo uma associação, tá? Isso é o alfabeto que se abre ali para você poder ter condição de enxergar o padrão, ok? Mas, ok, visão bem inicial. Vamos enxergar agora os padrões. Segunda informação que vem aqui é isso. E essa informação que vem aqui não é à toa, ela é muito importante. Aliás, tem uma outra informação que veio antes disso, que eu não sei se você observou, porque logo após a clave e antes da fórmula de compasso, aqui nesse espacinho aqui, ó, entre essas duas coisas, nesse espaço aqui tem uma informação musical, que é a informação da tonalidade da música. A clave, ela forma uma armadura de clave. Essa é a convenção da organização, da escrita, da notação musical. Do lado da clave pode vir um conjunto de acidentes, sustenidos ou bemóis, que vão formar a armadura. A armadura da clave é o conjunto de acidentes, de sustenidos ou de bemóis, que vão dar origem a um determinado tom, a uma determinada escala. Aqui, você está vendo que não tem nada ao lado da clave. Ainda assim, isso é uma armadura. Eu quero dizer que não tem nenhum sustenido e nenhum bemol. No entanto, isso é uma armadura. A armadura de tom que não tem nada, que todas as notas são naturais. Então, ao observar aqui, eu já percebo que minha música possivelmente está em dó maior ou está em lá menor. Agora, eu percebo isso porque eu nutri o meu conhecimento musical e eu sei reconhecer tonalidades, tá bom? Você também, a partir do momento que estudar sobre tonalidades, vai conseguir reconhecer isso. E aí você libera para sua mão essa informação musical já. Ok, é dó maior e lá menor. Eu já estudei no meu instrumento essas tonalidades. Eu não preciso olhar no meu instrumento para me deslocar por uma escala. Eu sei que eu tenho essas notas na minha mão sem precisar olhar. Eu sei como que eu digito essas notas, sei como é que eu toco. Eu não preciso olhar para poder tocar as notas dessa escala, ok? Então, a partir disso, eu sigo para a terceira informação musical que está ali, que é a fórmula de compasso. A fórmula de compasso, ela vai determinar para você, para mim, para qualquer pessoa, para música, qual é a organização no tempo e no espaço de cada uma dessas notas. Qual é a organização no tempo e no espaço? A fórmula de compasso aqui, ela traz a quantidade de tempos que vão ser escritos por compasso. Então aqui você vai saber que são 2 tempos. E ela vai determinar para você qual é a quantidade de notas que eu posso pôr em cada um desses tempos. Como que eu organizo matematicamente essa quantidade de notas. E ela determina tudo isso com o denominador número 4 aqui.
Tem videoaulas no canal onde eu explico claramente como pensar essa matemática, onde eu falo, mas como assim? Por que o 4 vai dizer para mim quantas notas que eu posso pôr por pulso? Eu explico isso, eu falo exatamente como que ele determina qual é a nota, quantas notas que eu posso pôr. Então eu te aconselho a assistir essas videoaulas se você também não conhece esse conteúdo, porque você tem que conhecer para você entender isso. Uma vez que você conhece isso, você sabe que essa organização matemática, quer dizer, você sabe não, você tem que saber, alguém tem que te ensinar que essa organização matemática, ela se mostra para nós por meio de células rítmicas. Ela gera padrões rítmicos, que eu chamo de células rítmicas. Ela gera esses padrões. Assim como a combinação de letras do alfabeto geram palavras, ok? Se você juntar C mais A mais S mais A, forma casa, ok? Forma palavras. Então, as células rítmicas podem ser comparadas a palavras. Então, ela passa um padrão. E aí você vai enxergar que aqui, você enxerga, ó, que isso aqui é uma célula, que isso daqui solto é uma célula, que isso daqui solto é outra célula rítmica, que isso aqui solto é uma célula, que isso é uma célula. E aí você vai enxergando a configuração, a distribuição das notas em células rítmicas dentro de um tempo e espaço, porque o tempo tá aqui, ó. Esse é o pulso, são os 2 pulsos por compasso. Você vai aprendendo aqui os 2 pulsos por compasso e vai vendo que tem células em cada pulso. Uma vez que você vai tocar e você já educou o seu corpo num treinamento de solfejo que te ensina a saber isso, que te educa corporalmente, tá? Não cerebralmente. O corpo tem que bater o olho nisso aqui e tem que fazer tá 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 tá. Ele tem que trazer a sensação da quantidade de notas em um tempo e um espaço. E aí você bate o olho nisso e consegue saber. Tá 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 tá. Tá, tá, tá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Que dá pra colocar, né? 1, 2, T, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, T, 1, 2, 3, 4. 1, 2, TK. 1, 2, TK. 1. Você vai aprendendo a colocar a quantidade de notas por pulso. Fazer isso na hora de tocar faz com que você não tropece e que você não perca o sentido realmente da música. Porque se você não fizer isso, a sua música fica sem sentido. Ela fica sol, 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 do, si, lá, sol, fá, mi, sol, lá, si, do, ré, do, si, lá, sol, fá, mi. Sem sentido nenhum. E não são poucas as pessoas, quando estão aprendendo a ler partituras, que leem dessa forma. Tanto é que elas fazem o quê? Possivelmente é o que você faz. Liga a música, vai lá pegar o áudio para poder escutar a música. Se é uma música que ela não conhece, pegou a partitura e não conhece, vai escutar para poder, através dessa escuta, identificar o ritmo. Senão, não consegue identificar o ritmo, porque lê tudo sem uma organização no tempo e no espaço. Fica sem sentido. Organizando no tempo e no espaço, 1, 2, T, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, T, 1, 2, TK, 1, 2, TK, 1, 2, TK, 1. Vai ficar outra coisa. 1, 2, T, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, T, 1, 2, TK, 1, 2, TK, 1, 2, TK, 1. Outra coisa essa melodia. Entendeu? 1, 2, T, 1, 1, 2, 1. 1, 2, TK, 1, 2, TK, 1, 2, TK, 1. Tá vendo? Aí eu amarro a preocupação da nota, da altura da nota dentro de um tempo e de um espaço. E você viu que eu toquei sem olhar no instrumento, porque não preciso. Minha mão tem padrões de referência interna aqui. Então, você está aprendendo o que é a camada rítmica. E como eu estou amarrando a melodia, a altura musical nessa rítmica. Agora, é preciso que quando você vai fazer um treinamento mais aprofundado também, você desenvolva a capacidade de domínio de solfejo melódico. Por quê?
Porque aí você vai treinando percepções que estão além, você vai desenvolvendo o seu ouvido relativo, você vai educando a sua leitura relativa também, leitura intervalar, você vai educando o seu ouvido harmônico de acordes, para depois você bater o olho nisso aqui e conseguir saber já qual seria a sonoridade dele. Tá vendo? Você vai educando o seu corpo e, claro, além de tudo isso, tem que estar em paralelo um treinamento técnico do instrumento. É muito importante, quando nós pensamos em avançar na música, que a gente tenha clareza da certeza de que nós precisamos nutrir duas habilidades diferentes que caminham de forma aproximadas, juntas. Elas caminham juntas, em paralelo, essa é a palavra. Elas caminham em paralelo, mas elas são coisas diferentes, com focos de treinamento diferentes, que é a tua habilidade instrumental, cuidar das necessidades técnicas do seu instrumento, e a sua habilidade musical, que é cuidar dos elementos que são formados no seu corpo para que depois eles possam ser projetados aqui, se você treinou e cuidou do foco técnico. Por quê? Porque cada instrumento tem uma exigência técnica específica. Então, se você toca clarinete, você vai ter que aprender a controlar a respiração, você vai ter que controlar as questões técnicas específicas do clarinete que quem toca acordeon não tem. Quem tem que tocar acordeon tem que aprender a controlar o fole, tem que aprender a controlar a dinâmica na abertura do fole. São questões que não tem para quem toca clarinete. Então, são exigências técnicas diferentes que você vai aprendendo especificamente com o seu instrumento. Mas, se você focar apenas também na técnica, você chega na hora de trazer as questões musicais para soar aqui no instrumento e não soa. Não soa. Então, a leitura musical, ela precisa que você tenha já formado em você, de forma gradativa, essas referências internas também técnicas. Como que eu tiro o som, como que eu produzo essa nota, qual é a sequência de digitação que eu faço para tirar esse som, depois aquele outro, porque na hora que você lê, você tem que estar com essas duas preocupações diferentes de forma simultânea, elas têm que estar juntas ali com você, andando. E aí nós entramos um ponto muito importante. Nós temos que fazer esse treinamento de leitura de partituras de forma gradativa. Nós não podemos jamais achar que a gente pode pegar partituras já... posso pegar qualquer partitura para ler, Dani. Não funciona assim. A lógica das partituras é a mesma, seja ela extremamente simples ou seja ela uma partitura extremamente complexa. A lógica de organização dela é a mesma. É a mesma, ok? Agora, a complexidade técnica não. Então, você tem que ir formando no seu corpo domínios motores, coordenações musculares de domínio do teu instrumento de forma gradativa. Claro, você vai ficando cada vez mais hábil em questões técnicas desafiadoras no instrumento, de forma gradativa. E conforme você vai tendo esse nutrir do teu instrumento, das questões técnicas, crescendo, você vai perceber que o nível da leitura musical das partituras também cresce. Por quê? Porque você só consegue executar aquilo que você já tem referência interna muscular de domínio tátil do instrumento, de domínio técnico. Não adianta nada você desenvolver um baita treinamento de solfejo rítmico, melódico, estar fazendo solfejos intensivos aqui de coisas complexas musicalmente e você tá com a sua habilidade instrumental super iniciante. Não vai adiantar nada, porque você vai pegar partituras complexas para ler e a sua mão não vai saber o que fazer no instrumento, vai ficar perdida no instrumento, porque você educou o seu corpo, com a sua voz, com as dissociações, com as coordenações musculares grossas de fazer uma coisa com a mão, outra coisa com a outra coisa com o pé, mas lá o seu instrumento pode ser que exija um refinamento de coordenação motora fina, de fazer uma coisa com esse dedo e outra com esse. Você não treinou isso ainda. Não vai conseguir, não vai ter resposta automática, vai ter uma leitura super engasgada. Consequência e conclusão. Nossa leitura musical deve estar sempre num nível de desafio abaixo do nosso nível técnico e instrumental. Sempre.
sempre, a leitura tem que estar abaixo para que a resposta motora venha instantânea. Quando você pega uma partitura que ela é desafiadora tecnicamente, aí você vai ter dificuldade para ler e acredite, você não vai conseguir ler, é muito provável que você não vai conseguir. Eu não posso afirmar, né? É estranho eu afirmar, mas a minha experiência diz que você não vai conseguir ler essa partitura com fluência sem engasgar. Não vai. As estratégias de estudo para essa partitura que está acima do seu nível técnico é outra. E a gente pode fazer videoaulas sobre isso. Aliás, já tem videoaulas no canal onde eu falo sobre isso, como aprender músicas que estão num nível acima do seu nível técnico. As estratégias de estudo são diferentes. Agora, num treinamento de leitura, para que essa leitura seja fluida, ela tem que estar sempre abaixo da sua resposta motora, porque você precisa ter essa lógica musical muito estabelecida e precisa ter a técnica também sendo formada de forma gradativa para que as coisas aconteçam, fluam, ok? Para que as respostas motoras venham, ok? Isso precisa estar muito na sua mente e você tem que lembrar que nesse processo de formação tátil, técnico do seu instrumento, passar por exercícios técnicos de escalas, de arpejos, é super importante e é super necessário. Você vai ter que fazer exercícios técnicos de sustentação, enfim, cada instrumento tem exercícios técnicos específicos para te dar essa questão da memorização tátil do instrumento que eu falei que é super importante para engrossar a tua musculatura aqui, para você ficar realmente bom em respostas motoras automáticas, para você não pensar, porque quando a gente tem uma boa leitura, nós identificamos padrões e a resposta motora para esse padrão vem, entende? Você não fica pensando, não dá tempo de pensar, não funciona assim, não tem tempo, você tem que ter um automatismo, por isso que é importante educar o corpo para isso, para a gente ter automatismos aqui, ó, você tá com um automatismo aqui, e ela essa organização no tempo e no espaço vai automática. Isso tem que ser feito num treinamento antes, fora da leitura de partituras. Porque você pode pensar assim ainda, como que eu vou ser capaz, Dani, então, de avançar cada vez mais na música e de não ficar só com partituras simples? Como é que eu posso pegar partituras cada vez mais complexas? Porque você está falando que eu tenho que deixar a partitura num nível abaixo da minha questão técnica. Então, quando que eu vou avançando? Como é que eu posso ir avançando? Tenha certeza que a gente não fica estacionado na vida, especialmente quando nós estamos buscando aprendizado. Então, ficar estacionado ou andar para trás você não vai, se você estiver preocupado em nutrir a tua habilidade musical e a tua habilidade instrumental. Se você nutrir o teu conhecimento musical, o teu domínio de todas essas relações musicais que dão substância e dão corpo à música, e em paralelo você nutrir de forma gradativa o teu domínio instrumental, você vai caminhando cada vez de forma mais satisfatória na música, cada vez, e vai pegando músicas cada vez mais elaboradas e vai conseguindo ter um aproveitamento desse momento de estudo muito maior e vai conseguir aprendê-las e dominá-las num tempo que eu posso dizer 10 vezes mais rápido que você faz hoje em dia, porque você vai tendo condições de ganhar maturidade musical, você se posiciona diante dos desafios musicais ali, naturais de um novo aprendizado, de uma nova música, de uma nova peça para estudar, você se posiciona com uma outra consciência. Você deixa de ser só aluno, entende? Você deixa de ser apenas aquela pessoa que precisa o tempo todo de uma orientação, que alguém te ensine como faz, que alguém pegue na sua mão e te ensine como faz. Você vai assumindo isso, você vai ganhando maturidade para assumir esse próprio ensinar, você vai se ensinando. Somente quando você nutre a tua habilidade musical e vai gradativamente também nutrindo a tua habilidade instrumental. Aí, ó, deslancha. Entende? Então, para que você seja capaz de ler partitura com facilidade, você tem que entender a lógica da organização, que não passa apenas por falar: ah, que nota é essa aqui? Onde eu toco essa nota? Essas duas preocupações são muito simplistas e são muito inocentes. As respostas automáticas, eu repito, de forma automática, ela só vem quando você tem padrões de referências internas formadas no seu corpo e na sua mão, na coordenação muscular.
Somente assim você lê fluidamente, sem engasgar, mantendo o foco na partitura. Somente assim você vai alcançando naturalidade no processo de alfabetização musical, da mesma forma que você alcançou naturalidade no processo de alfabetização da língua em geral, da sua alfabetização, que você lê, que você é alfabetizado. Agora, eu preciso te falar que pelo tempo da nossa aula, eu resumi o passo a passo, mas veja, isso deve ser formado de forma intensa. Você não vai ganhar essas referências internas de tudo isso aqui que eu executei para você aqui. Você não vai ganhar isso aqui do dia para a noite. Você não está saindo desse bate-papo aqui já sabendo fazer isso. Não está. Claro que não, mas você está saindo aqui com a consciência de que é por aqui que você vai ganhar o seu domínio da leitura musical, dessa importante habilidade da música que é ler. É por aqui. Se você não buscar esse tipo de aprendizado, você vai continuar amarrado, estacionado e tendo o sonho e a utopia de aprender a ler, tá bom? Tenha essa clareza. Se você gostou, deixa o seu like, corre seu dedo agora, bota o seu like no vídeo, na live, do nosso canal, se inscreve no nosso canal. Nós temos os canais em diversas redes, eu não sei por qual exatamente você está me acompanhando, mas eu te convido a conhecer as nossas redes. Nós temos canal no YouTube, no Facebook, no Instagram, no TikTok, vixe, em várias das nossas redes sociais está lá. É só você procurar Posso Tocar ou você digita www.possotocar.com.br, que aí você vai conhecer todos os nossos canais, estão lá os links de todos eles, inclusive o nosso grupo no Telegram. Enfim, chega junto, fique perto de nós, fique próximo de nós, se inscreva, ative o sininho para você receber aí as notificações pelo canal do YouTube, porque a gente sempre volta aqui com novas videoaulas e temas que vocês mesmos nos pedem para ajudar a crescer o seu domínio musical, a sua satisfação em tocar músicas cada vez melhores, músicas que vocês mais gostam e músicas que vocês sonham em pegar, músicas mais elaboradas. Show? É isso aí, a gente se encontra nas próximas aulas aqui do Café com Música. Fui! Tchau, turma!